Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos começando a trabalhar assuntos novos, né? Hoje temos uma introdução à Educação Física, vamos definir Educação Física, ver alguns conceitos históricos de evolução da disciplina de Educação Física, né? Começando lá desde dos primórdios, né? Até chegarmos na atualidade. Então nós vamos começar contextualizando, contando Educação Física. E para começar a aula de hoje, já vamos começar com uma atividade, né? Então essa primeira atividade aí, vocês já vão fazer uma descrição, vão fazer esse primeiro exercício sobre Educação Física, né? Nós estamos na aula de Educação Física, então nada mais justo, né, do que nós falarmos, relacionarmos alguma coisa relacionada à Educação Física. Então a primeira atividade do dia é o quê? Quais assuntos já foram abordados nas suas aulas de Educação Física até o presente momento? Então isso daí, você vai fazer um relato, vai relacionar ali, elencar todos os conteúdos que você já trabalhou, que você já vivenciou na Educação Física, seja aqui aulas teóricas, aulas práticas, então você vai fazer essa relação. Relaciona essas atividades desenvolvidas que nós já nós voltamos para alguns apontamentos. Voltando então, pessoal, para os apontamentos, né, sobre os conteúdos que você já estudou, que foram trabalhados na Educação Física. Então, ali começava desde... São 5 eixos, né, que a Educação Física trabalha lá, que são os esportes, as lutas, as ginásticas, dança e jogos e brincadeiras, né? Então são esses 5 temas que são abordados dentro da Educação Física. Aí deriva todos os outros conteúdos desses 5 eixos. Então aqui você podia relacionar tudo que você vivenciou, né? Desde o momento que você começou a ter aula de Educação Física, se você teve aula de Educação Física lá nos primeiros anos, né? Nas séries iniciais do Fundamental. Então você fazia toda essa relação, você podia colocar nesta pergunta aqui, tranquilo? Então, essa primeira atividade aqui que era para vocês, então, individual, né? Cada um tem seus apontamentos, então não tem como nós corrigirmos essa questão aqui. Então aqui, a grande maioria de vocês provavelmente colocou lá na Educação Física os temas, teve muita presença de esportes, né? Então aqui, Educação Física é sinônimo de esporte? Educação Física, geralmente, quando fala Educação Física, o pessoal pensa o quê? Esporte, né? Primeira coisa que vem à cabeça é futebol, futsal e ali vem os outros esportes. Então, geralmente, começa com os esportes e aí entra os outros conteúdos, né? Mas como eu falei, então é dividido em 5 temáticas dentro da Educação Física, daí todos os outros é derivado. E também podemos pensar aqui que a Educação Física é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula, né? Então, muitos associam a Educação Física como somente aula prática, né? Então, tem Educação Física, nós vamos sair. A ideia é justamente, todo mundo, a grande maioria, né, pensa assim, né? Se é Educação Física, a aula é fora de sala, né? Então, também tem essa associação, mas não, né? Então, Educação Física não é só esporte e a Educação Física também não é só aula prática, né? Tá certo que a prática é muito melhor, né? Você aprende muito mais quando se fala em aula prática, né? Então, se nós estudamos um tema teórico e depois fazemos a prática, né, o aprendizado se dá muito melhor, né? Então, mas a Educação Física consegue conciliar tanto teoria quanto prática, né? E também não é só esporte, né? Muitos associam como sendo esporte, mas também tem outros temas que são trabalhados dentro da Educação Física. Então, definindo a Educação Física aqui, né, o que é a Educação Física? Então, ela é uma área de conhecimento que tem como objeto de estudo as diferentes manifestações e expressão da cultura corporal do movimento humano, tematizáveis na ginástica, esporte, jogo, na brincadeira, na dança e na luta, né? Bem como também outras manifestações emergentes da mesma natureza. Então, vocês podem ver aqui que novamente apareceu os eixos, né, que norteiam a Educação Física: ginástica, esporte,
jogos e brincadeiras, dança e luta, né? Então são os eixos que vão nortear a educação física. Todos os outros temas são trabalhados dentro desses 5 eixos que norteiam, né? Então esses 5 eixos aí deriva outros temas para as aulas, né, que são trabalhadas dentro da educação física. Começando então com o conceito histórico, com o processo histórico da educação física, né, como que se deu na origem, né, até chegarmos nos tempos atuais. Então tudo começou, dentro do contexto histórico, né, quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver. Assim o homem, à luz da ciência, executa os seus primeiros movimentos corporais mais básicos e naturais. Desde que se colocou de pé, ele corre, salta, arremessa, empurra, puxa e entre outros movimentos, né? Então, o movimento humano surgiu da necessidade primordial ali do ser, né? Que foi o lutar, o fugir e o caçar, né? Tudo questão de sobrevivência. Então, a partir do momento que houve a necessidade de sobreviver, né? Apresentou os primeiros movimentos lá, o primeiro movimento relacionado à educação física, esses movimentos corporais. Então, tá desde dos primórdios lá da civilização, né? Aqui algumas situações de educação física relacionadas ali às primeiras civilizações, né? Então, quando houve a organização de civilizações, né, também a educação física esteve presente nesses primeiros momentos. Então, na China, a educação física tem origem das mais remotas da história, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo. O imperador Huangdi, pensando no progresso do seu povo, né, pregava exercícios físicos com finalidades higiênicas e terapêuticas, além também, né, claro, do caráter guerreiro, né? Então, as primeiras manifestações também de educação física dentro das civilizações acontecem lá na China, né, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A finalidade dessas atividades, né, era higiênica, terapêutica e também com caráter guerreiro, né? Então, a educação física esteve muito presente, muito forte, relacionada também com treinamento militar, né? Treinar as pessoas, né, para a guerra, que também acontecia muito entre as civilizações, né? Então, esse processo aqui na China. Na Índia, Buda, né, atribuía os exercícios ao caminho da energia física, a pureza dos sentimentos, bondade e conhecimento das ciências para a suprema felicidade do nirvana, né? Que no budismo é a ausência total de sofrimento. O yoga tem suas origens na mesma época, né? Retrata os exercícios ginásticos no livro de Yajurveda, que além de aprofundamento da medicina, ensinava manobras massoterápicas e técnicas de respirar, né? Então, a atividade do yoga, né, surge também na Índia, né, relacionada à religião, né, à religião budista. Então também ali surge já as primeiras manifestações também de atividade física, né, que tem relação com a educação física na Índia, nesse momento aqui. No Egito também, né, também aconteceu, existem registros, né, da prática da educação física. Então, dentre os costumes egípcios estavam os exercícios gímnicos, né, revelados nas pinturas das paredes das tumbas dos imperadores, da sua maioria. A ginástica egípcia já valorizava o que se conhece hoje como qualidades físicas, tais como equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Já usavam, embora rudimentares, né, materiais de apoio, como troncos de árvores, pesos e lanças, né? Então, através de registro, através de pinturas nas paredes das tumbas, né, também constatou-se que tinha a relação com o movimento também dentro da civilização egípcia, lá também nos primórdios da civilização, como vocês podem fazer link aí com a história lá, né, pegando o gancho lá de história, né? Então também na evolução das civilizações temos a presença da prática da atividade física nessas civilizações. Na Grécia, então, na Grécia não tem como nós falar, né? Então o berço lá das Olimpíadas, né, das competições esportivas, né, também a educação física esteve muito presente. Então a civilização que marcou e desenvolveu a educação física, né, foi a civilização grega, através de sua cultura, né? Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates contribuíram e muito para a educação física e a pedagogia, né? Atribuindo os conceitos que são aceitos na ligação corpo e alma através das atividades corporais e também da música, né? Então,
esses nomes aqui, com esses filósofos ali, né? Então eles têm relação muito forte também quando escreveram, né, sobre a prática da atividade física, sobre a educação física, né? Sem falar também da prática de competição, né? Então, na Grécia que surge as Olimpíadas, né? E a partir de então temos até hoje a prática das Olimpíadas, né? Que acontece a cada 4 anos, né? Com participação do mundo todo. Então aqui nós temos a Grécia. Em Roma também, né? Então, a partir da derrota militar da Grécia para Roma, né? Não impediu que a invasão da cultura grega se mantivesse, né? Sendo assim, a atividade física era destinada às práticas militares. E a célebre frase, mens sana in corpore sano, de Juvenal, né? Vem desse período romano, né? Então, essa frase aqui muito forte, que muitos já ouviram falar, né? Mente sã, corpo são, né, também, então vem desse tempo aí de Roma, né, vem de Roma também com a prática da atividade física. Também era muito forte a prática da atividade física relacionada ao treinamento militar, né, como nós falamos lá, então, além das práticas esportivas de manutenção da saúde e prevenção, também era muito utilizado para treinamento militar, né, principalmente quem era militar tinha um treino muito forte, muito rígido, né, para sempre está buscando, né, alcançando lá durante as guerras que ocorriam no período, né, para tentar expandir o seu território. Então o treinamento era muito rígido e para isso utilizava a prática da atividade física. Aqui tem algumas manifestações, então, das práticas da atividade física, né, de várias modalidades, né, retratada em uma única imagem. Então, podemos identificar, já pode olhando, você já consegue identificar muitas manifestações, né, distintas de atividade física que são praticadas, né, hoje e foram praticadas também há tempos atrás, mas todas elas têm manifestação, têm sua presença marcadas nos dias atuais, né? Então, várias manifestações que retratando o corpo ao fundo, né, mas com a presença de várias modalidades representando os vários segmentos, né, dessas modalidades esportivas. Bora para mais atividade então? Já falamos sobre a evolução histórica da atividade física, da educação física, né? Temos mais atividades para a aula de hoje. Atividade objetiva, né, que fala o quê? A educação física teve seu início devido a qual necessidade ou qual finalidade? Letra A. Com finalidades terapêuticas, higiênicas e com caráter guerreiro? Letra B. Do homem primitivo em lutar, fugir e caçar para sobreviver? Letra C. Manter uma saúde adequada? Ou letra D. Ter qualidade de vida? Então, qual a necessidade e finalidade da educação física no seu início, né? Um tempinho para vocês realizar e já voltamos. Retornando então, pessoal, para a correção da atividade que eu tinha ficado aqui para vocês, né, que era o quê? A educação física teve seu início devido a qual necessidade ou a qual finalidade, né? Então, a resposta correta, letra B. Então, ela teve seu início, né, devido à necessidade ou à finalidade do homem primitivo em lutar, fugir e caçar para sobreviver. Então, ali juntamente com, assim que surge o homem, né, já houve essa necessidade, né, de luta, essa necessidade de fuga também, né? E também a questão de sobrevivência, né? Caçar para se alimentar, né? Então aí surgem os primeiros movimentos, surgem as primeiras manifestações de atividade física relacionada também à educação física. Então a resposta correta, a letra B. Então como nós falamos dos conceitos históricos, né? Como que surgiu lá as primeiras manifestações da atividade da educação física, nós agora vamos falar sobre o que trata realmente a educação física. Então, a educação física tem relação muito forte com o movimento, com a linguagem corporal, né? Então, a maneira como
sedar esses movimentos, como a pessoa expressa esses movimentos, né? Então nós começamos a falando sobre a linguagem do corpo. Né? Então, desde os tempos mais remotos da sua existência, o ser humano fez uso de gestos corporais para se comunicar. Né? Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Né? Então, não precisamos nem fazer muitos apontamentos. Né? Então, antes mesmo de surgir a fala, né, do homem se comunicar oralmente, né, essa comunicação se deu através de movimentos, né? Então, através de expressões, através de movimentos corporais, né? Houve essas primeiras comunicações, essas primeiras formas de comunicação, né, entre as pessoas. Né? Então, lá desde os primórdios, lá, então, quando surgiu o homem, essa comunicação se dava através de gestos, através de movimentos. Né? Então, antes de surgir a fala, já ocorreu os movimentos, né, que foi as primeiras formas de comunicação existentes. Né? Então, aí entra já a linguagem do corpo. O corpo fala, então cada ser manifesta corporalmente não só a sua singularidade, mas por pertencer ao grupo social. Né? Revela traços de valores, crenças, sentimentos, uso e costumes de sua comunidade. Né? Então, o que está retratando aqui? Então, retrata a sua cultura, né, através da linguagem corporal. Né? Então, dependendo do local que a pessoa está, as manifestações, os estilos, né, de manifestações corporais, né, são distintos. Né? Então, tudo tem relação aí com influência também do meio em que o corpo está colocado. Né? Então, cada local distinto, né, tem suas manifestações, seus estilos diferentes. Né? Aí entra também, relaciona também a linguagem corporal. Né? Então, que é a linguagem que o corpo também vai expressar, vai falar, vai tentar transmitir, né, ao outro através destas linguagens. O corpo e a cultura também, né? Então, nossa forma de ser, viver e agir revela como somos. Né? Então, é o que já foi colocado. Né? Então, tem relação também com o local que está, né? E aí, estando em relação com o local que está, também tem relação com toda a cultura corporal, a cultura de corpo, né, daquele local. Então, tudo isso aí também está relacionado aonde a pessoa está colocada. Né? Cada local tem suas manifestações distintas, tem suas influências que também vão influenciar em todo a manifestação, né, os movimentos e como o corpo se apresenta. Então, tem relação também com a cultura local. Questão dos ideais de corpo. Né? Então, no decorrer de sua história, a humanidade configurou distintos ideais de corpo, né, que refletiam sua identidade individual e coletiva, sendo influenciada pelos valores culturais, pelas condições socioeconômicas e políticas de cada época. Né? Então, assim, que também, conforme o contexto histórico, o avanço histórico, né, cada época existia um corpo chamado corpo ideal, né, como a sociedade coloca, a sociedade vê este corpo. Né? Então, conforme a evolução, esses ideais, essas ideias, né, de como seria o corpo, chamado corpo perfeito ali, né, também há essas mudanças. Né? Então, no decorrer da história, também nós podemos ver através de vários retratos de pinturas lá na pré-história, né, até também outros relatos, né, desses ideais, como que era visto o corpo, como que teria que ser esse corpo, né, para ser colocado como ideal dentro da sociedade. Né? Também esse ideal de corpo evoluiu conforme a sociedade evoluiu. Né? Então, juntamente, conforme a evolução do povo, né, também a evolução, há essas mudanças nos ideais de corpo, né, até chegarmos no que nós temos hoje. Né? Então, atualmente, o padrão de corpo ideal é aquele corpo sarado, é aquele corpo que tem sinônimo de saúde. Né? Hoje, muitos associam, né, que aquele corpo esbelto, né, aquele corpo sarado, como dizem, né, o pessoal que treina bastante, né, aquele corpo trincado ali, né, seria o corpo ideal, que é o corpo que tem o quê? Que é o corpo que vai ter relação com muita saúde. Então, tem toda essa relação. Né? Então, hoje a sociedade prega que esse corpo perfeito, esse corpo ideal, né, aquele corpo sarado, esse corpo fitness. Né? Então, também sabemos que não necessariamente precisa ser dessa maneira. Né? Então, cada um tem sua maneira de viver, tem suas práticas. Né? Então, não precisa realmente ser sarado, ser esbelto, né, para ter um corpo, para ter saúde, né, nesse caso que nós estamos relacionando. Né? Então, esse sinônimo de saúde hoje não tem relação com ser fitness, ser esbelto. Né? Então, a relação de saúde tem a ver com prática de atividade física, ter boa alimentação. Então, tem todo o contexto. Né? Como nós vimos lá, o contexto de saúde, são aqueles três
pilares, né? É o bem-estar físico, mental e social, né? Então, a saúde tem relação com esses 3 eixos. Então, para você estar bem de saúde, você precisa manter esses 3 eixos alinhados, né? Que daí você também tem saúde, né? Então, o corpo vendido pela mídia, né? É esse corpo, né? Mas ele tem outras relações, né? Por detrás também, que tem relação com este corpo chamado corpo perfeito, né? Então, como que seria o corpo ideal, né? Então, será que existe um padrão de corpo para praticar educação física? Você precisa ter esse padrão, né? Lógico que não, né? Então, para a prática da educação física, para a prática da atividade, todos são bem-vindos, né? Então, a educação física consegue abraçar todos, né? Então, não existe o corpo chamado corpo perfeito, o corpo ideal para a prática da educação física. Então, na escola, a educação física, né, abraça todos, né? Então, todos são bem-vindos, todos podem participar, todos devem participar, né, das aulas de educação física, sejam aulas práticas, sejam aulas teóricas, né? A educação física abraça todos e traz todos para junto de si. Então, não existe esse padrão de corpo dentro da educação física, né? Todos, repito novamente, todos, né, são bem-vindos para a prática da educação física. Seja nas diferentes manifestações, como nós podemos ver nas imagens aqui, né? Danças urbanas, né? Brincadeiras, novamente dança salão ali, prática de esportes, né? Então, não existe esse corpo, né, para a prática de educação física. Todos são bem-vindos, todos podem participar. Aqui entra a questão de educação física também, né? A competitividade e a ludicidade, né? Então, são 2 temas bastante presentes dentro das atividades, né? O competir, que é nato do ser humano, né? Então nós nascemos, né? Somos influenciados a sermos competidores desde o início, né? Mas também precisamos ter, né, a parte lúdica, a parte de brincadeira, a parte de conviver com o outro, né? Então existe essa divergência, essa diferenciação dentro da educação física, né? A competição e a ludicidade, né? Também existe isso, mas nós vamos ver aí que os 2 precisam conviver, né? Precisam conviver em harmonia. Ora, precisamos competir, ora precisamos ser lúdico, precisamos brincar, precisamos interagir com o outro. Bora para mais atividade então? Já falamos sobre o corpo dentro da educação física, né? Temos mais uma atividade para a aula de hoje, que fala o quê? Quais as primeiras manifestações de comunicação que surgiram na humanidade, né? Então, quais foram essas primeiras formas de comunicação? Letra A língua brasileira de sinais, Libras. Letra B, linguagem falada. Letra C, linguagem escrita, ou letra D, movimento corporal? Então, qual foi a primeira manifestação de comunicação? Um tempinho aí, já voltamos. Voltamos então, galera, com a correção da nossa atividade, né, que era o quê? Quais as primeiras manifestações de comunicação que surgiram na humanidade? Resposta correta, então, letra D, o movimento corporal. Então, as primeiras manifestações de comunicação que existiu, né, que surgiu, foi através do movimento corporal. Resposta correta, letra D. Aqui são os temas que nós iremos abordar, né, durante o nosso ano letivo. Então, aqui com o 9º ano, nós vamos trabalhar jogos cooperativos, a dança de salão, ginásticas de conscientização corporal, as práticas corporais de aventura na natureza, né, esportes de campo e taco, né, e os esportes de combate, né? Então, esses aqui são os temas que serão trabalhados durante o dia letivo com vocês do 9º ano. Aqui o quadro Saiba Mais, né, que sempre trazemos, né? Então são vídeos que vão estar retratando o tema abordado na aula de hoje. Baixe o material lá e assista os vídeos que vai ser bastante interessante e vão aprender ainda mais. E aqui fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês e espero encontrá-los mais vezes. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.